Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Nicolas Fonseca, jogador uruguaio sendo especulado no Cruzeiro. Ele que é italiano e uruguaio, né? Interessante essa questão da nacionalidade e que foi um dos poucos alvos dos últimos dias para essa função de primeiro volante. O Cruzeiro que foi confirmado então que realmente demonstrou interesse, procurou o atleta, mas será que teve proposta oficial? Por que isso acabou não evoluindo até aqui? Eu quero comentar com vocês. Tem também atualizações sobre o técnico Pepa, né, que pode fazer algumas mudanças no Cruzeiro, começando a jogar mais com esse esquema de 4-4-2, como foi, né, na partida contra o Atlético Paranaense. Além disso, também sobre o Lucas Silva, que vive uma fase excelente, né, nesse retorno aqui com o Cruzeiro. Tem tudo para ser um dos caras principais aí nesses próximos jogos. Que, enfim, acho que com certeza, né, um cara que, se tiver uma sequência, pode demonstrar aquele bom futebol, como foi, não só na primeira passagem, aí, muita gente falando disso, mas na segunda também foi bom, tá, 2017, 2018, até meio de 2019, era uma peça importante, enfim, esse retorno dele muito bom no time titular. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos na tela final para vocês. E aqui no card, né, sempre também com o nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Estamos quase chegando aos 2.000 inscritos por lá, então quem acompanha aqui com frequência, se inscreva por lá. É bom, né, ter um canal reserva aqui no YouTube. Quero falar agora então sobre o Nicolas Fonseca, um jogador que é uruguaio, tem 24 anos de idade e um dos grandes destaques do Montevideo Wanderers nessas últimas temporadas. Enfim, tem jogado com boas atuações nas últimas partidas. O jogador nessa atual temporada lá no futebol uruguaio, 20 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. O contrato dele é longo lá com a equipe e o atleta que tem dupla nacionalidade, é uruguaio e italiano. Inclusive, se fosse jogar no futebol europeu, não ocuparia vaga de estrangeiro, né? Então isso é uma questão interessante, até por um longo prazo, né? Para ele ter um valor de mercado mais alto. Tudo bem, não é um garoto de 17, 18 anos, mas 24 anos, já passou por vários times, igual o Novara, lá do futebol italiano, da segunda divisão, jogou só 4 jogos profissionalmente por lá. Depois foi para o River Plate do Uruguai, onde ele ficou mais de 2 anos sem atuar e foi jogar em 2022 7 partidas pelo River Plate, foi bem, principalmente na Sul-Americana. Depois foi para o Montevideo Wanderers já no final do ano passado, 13 partidas com mais 20 nesse ano, 33 jogos, 3 gols e uma assistência. Bons números então do Nicolas Fonseca até aqui. É um atleta que atua mais como volante, tá? Não é um meia de criação, não é aquele atleta também muito recuado, cria muito bem as jogadas e eu acho que se chegasse agregaria bastante. Inclusive o portal Cruzeiro Notícias e o blog da Raposa trouxe essa informação, né, de que o Cruzeiro realmente consultou o atleta, tem sim esse interesse na sua contratação, mas uma proposta oficial ainda não chegou a ser apresentada pelo Cruzeiro à equipe uruguaia. E, enfim, o jogador então tem contrato longo ainda e, de acordo com o Transfer Market, tem um valor de mercado de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Não sei se realmente está correto, porque o site é bom para jogadores do futebol europeu ou sul-americanos que estão se destacando, mas jovens promessas assim, com poucos jogos profissionalmente, geralmente não é muito assertivo. Se você for ver quanto que vale, por exemplo, o Kaique do Cruzeiro está colocando que vale 500 mil euros, né? Que é 1 milhão no máximo de euros, 5 milhões de reais, sendo que o Cruzeiro já recusou propostas de 13, 15 milhões. Então, não é muito confiável para jogadores mais jovens, mas dá para ter um parâmetro. Enfim, então, possivelmente o Cruzeiro não conseguiria ele por empréstimo de graça, né? Então teria que pagar. E essa é uma das questões que o Cruzeiro tem encontrado muitas dificuldades em relação a jogadores para esse meio de campo, para primeiro volante. O Flávio, por exemplo, que pertencia ao Trabzonspor e foi para o Altaon, tinha o Cruzeiro teria que pagar uma compensação financeira para a equipe turca, que acabou não acontecendo, mesmo com o desejo do volante Flávio de vir jogar, né, no Cruzeiro e voltar ao futebol brasileiro. Bruno Henrique também, que fechou com o Internacional. Era um cara que o Cruzeiro tinha interesse, mas diferentemente do Flávio, estava livre, porém com uma pedida financeira muito alta, que o Cruzeiro então não foi adiante nessa história. E o Nicolas Fonseca poderia então ser uma alternativa, até porque nos últimos dias nada de volante tem surgido no Cruzeiro, e eu nem ficaria surpreso, né, do Cruzeiro não contratar mais ninguém. Agora eu falo um pouco mais sobre isso, mesmo com uma mudança que o Cruzeiro possa ter nos próximos jogos em relação ao esquema tático que eu vou falar com vocês. Então quero que você deixe aqui embaixo sobre o Nicolas Fonseca, se seria ou não, né, uma alternativa, uma boa para o complemento de elenco da equipe do Cruzeiro. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Antes de dar para sequência, tem um recado da TG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui, né, que eu tô gravando no vídeo para vocês, e que tá com várias promoções, tá, das camisas do Cruzeiro dessa atual temporada. Vou deixar aqui a azul, a branca, aqui na tela para vocês também, R$170
a opção dela personalizada com seu nome e o número nas costas, e também a partir de R$130 a opção sem a personalização. Só que você falando que veio pelo canal, você vai ter 10% de desconto, a garantia é sua. Então vai lá no Instagram deles, que o link vai estar aqui na descrição, fala que veio pelo canal, que você vai ter esses 10% de desconto. Lembrando também que tem a loja no centro de Belo Horizonte, tá? Então para você adquirir, vai lá ver as informações, localização tudo certo e tudo mais, e também ver as opções de modelos de camisas do Cruzeiro, de outros times internacionais, que dentro dessa faixa aí você vai ter esses 10% de desconto, falando que veio aqui pelo canal. Bom, o que eu quero falar agora sobre o Lucas Silva, jogador que fez uma ótima partida, né, contra o Atlético Paranaense nesse seu retorno, estreia e agora como titular, onde ele jogou aí então, no total, os 90 minutos, foi muito bem, uma assistência para o primeiro gol, 5 passes decisivos, 39 de 43 dos passes certos, ou seja, 91% de aproveitamento pelo SofaScore, duas bolas longas acertadas, os lançamentos, ganhou 6 dos 11 duelos, 3 bolas recuperadas e sofreu ainda 3 faltas. Então, jogando muito bem, né, pelo Cruzeiro nessa volta. Crédito também para o portal Cruzeiro Notícias, que trouxe essa informação lá do site SofaScore. Então, muito bom o desempenho do Lucas Silva até aqui, números que ele, até pelo próprio Grêmio, não vinha conseguindo jogar, né, com frequência, e quando jogava, com jogos muito mais ou menos. Então até muita gente falando, né, que nasceu para jogar no Cruzeiro, para vestir essa camisa, que até fica muito bem, né, vestido com a camisa do Cruzeiro, e eu concordo totalmente, tá? É o cara que eu sempre gostei, até mesmo de jogadores, um dos poucos que eu sigo, no meu perfil pessoal, por exemplo, que já passou pelo Cruzeiro. Acho que o Lucas Silva, cara, acho que o Lucas Silva e mais uns dois, o Arrascaeta, por exemplo, ali, antes o Lucas Somero, né, agora não sigo mais não. Mas o Lucas Silva e o Arrascaeta, é um dos poucos que eu seguia, sempre achei ele muito com a cara do Cruzeiro e que tinha jogado muito bem, não só no Brasileirão de 2013 e 2014, com vários gols, né, contra o Vasco, antes dele ir para o Real Madrid, mas também na volta também, campeão da Copa do Brasil de 2017, 2018, foi peça importante, até ele sair em 2019 era uma peça que vinha jogando, terminou o contrato dele com o Real Madrid, ficou livre, né, acabou jogando naquele ano do rebaixamento, só que não ficou marcado porque ele não jogou até as últimas rodadas do Brasileirão, aí foi pro Grêmio em 2020, ficou então até agora e voltando pro Cruzeiro, muito mais pronto, e eu tenho certeza, viu, que será uma boa passagem, tem tudo para dar muito certo, ainda mais ele assumir nessa titularidade, depois desse jogo aí, a expectativa então para os próximos contra Palmeiras, Botafogo, né, no próximo domingo, é que ele siga nessa posição, e quero saber o que você tem a dizer sobre o Lucas Silva, se manteria ou não ele no time titular, e tem até uma mudança no esquema tático que pode favorecer a continuidade dele na equipe. Bom, onde o Cruzeiro já tinha interesse, o técnico Pepa, nessa mudança, até o Guilherme Pio, lá da Rádio Tatiaia, tinha trago nessa notícia de que o Cruzeiro poderia alterar entre o esquema 4-3-3 para um 4-4-2, e foi o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, até porque o Cruzeiro não estava à disposição do Gilberto, o Rafael Elias tinha acabado de chegar, então não tinha uma opção para centroavante fixo. E o que o Pepa fez, que eu achei interessante, deixando o Arthur Gomes na ponta esquerda e jogando centralizado, e o Wesley também. Nenhum dos dois estava numa função de centroavante, tá? Ele estava jogando mais pelas beiradas mesmo, só que acabava centralizando mais pela falta de opções que tinha nesse setor. Sem o Bruno Rodrigues, sem o Gilberto, acaba que ficou bem complicado. Só que no meio de campo jogou o Matheus Vital, o Matheus Justa, o Lucas Silva e o Felipe Machado. O Lucas Silva um pouco mais pelo lado direito, o Machado centralizado, o Matheus Justa pelo lado esquerdo e o Matheus Vital caindo um pouco mais pela esquerda, com muita liberdade para movimentação. E o Lucas Silva acabou jogando muito bem, né, nessa função aí no último jogo, e pode ser que o técnico Pepa acabe mantendo nessa formação para os próximos jogos. Mesmo que tire o Lucas Silva para colocar uma opção pelo lado direito e tire o Felipe Machado, traz o Lucas Silva mais para dentro e deixe, né, uma opção com mais velocidade, porque vai variar bastante, igual eu disse, nos próximos jogos, ainda mais com o Bruno Rodrigues de volta, Matheus Pereira e o Rafael Elias. Eu tenho quase certeza que deve voltar para aquele antigo esquema, quem sabe até mesmo com um meia mais ofensivo, e eu veria meio que assim, né, o Bruno Rodrigues, nossa, é difícil agora. Mas pode ser, né? Bruno Rodrigues, Arthur Gomes, Wesley, Matheus Pereira. Ou no lugar do Arthur Gomes, o Rafael Elias, o Gilberto, não sei. Mas enfim, essa opção aqui. No volante pelo lado direito, o Lucas Silva. Pela esquerda, o Felipe Machado. O Matheus Vital também pode ficar uma opção no banco de reservas. Ou no lugar de algum desses jogadores de volante. Para criação, né? Quando o time estiver precisando vencer uma partida. Acho que é interessante. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa formação também. Que, né? Uma pena que o Cruzeiro abre 2-0 e deixa empatar. Isso pra mim é, nossa, inaceitável, cara. Mas pelo menos não perdeu, já foi um ponto importante fora de casa. E o que você tem a dizer então do Lucas Silva, né? Viveram essa ótima fase nessa reestreia. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 40 mil inscritos aqui no YouTube até o final do próximo mês de agosto, então conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões vão estar aparecendo aqui na tela, junto com o link embaixo na descrição, no caso da DG Store, para você garantir sua camisa do Cruzeiro com 10% de desconto. Valeu, galera!